Montei as apostas para esse domingo, dia 18 de maio, e vou trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá então, hoje tem muitas linhas, beleza? Deu para pegar vários jogos hoje que a gente está chegando na reta final de vários campeonatos, tipo Premier League, La Liga, Campeonato Italiano, então vários jogos ao mesmo tempo, muitas coisas já definidas, outras nem tanto, né? Tipo o Campeonato Italiano ainda é aberto ali, disputa entre Napoli e Inter de Milão. Já na Premier League, o Liverpool já é o campeão, algumas disputas em aberto ainda. Montei aqui as linhas, tem muitas, tem algumas odds bem altas. Hoje tem também Oklahoma e Denver, em jogo 7, então também deu para pegar linhas nesse jogaço. Fora diversos clássicos, né? Hoje tem Corinthians e Santos, Flamengo e Botafogo, Cruzeiro e Galo, Bahia e Vitória. Por sinal, eu separei Flamengo e Botafogo e Bahia e Vitória e fiz a análise das odds desses dois jogos. Já tá postado aí no canal, é o último vídeo postado. Por sinal, já fica o lembrete. Se inscreve e ativa o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Diariamente eu posto 2 vídeos. Na parte da manhã eu trago todas as apostas do dia. Aliás, antes da gente passar aqui, eu vou mostrar. Ontem a gente acertou uma odd 50. Vou mostrar aqui. E na parte da tarde, a análise dos 2 melhores jogos do dia. Da tarde barra da noite. Então aqui, ó, já deixa eu mostrar. Mod 50, cara. Aquela que era da variação das linhas que eu mais gostei. De fato, a análise foi boa, né? Então, 3 desarmes do Raberer bateu. 3 chutes do Pochettino bateu. E o handicap menos 2,5 do Porto bateu. Então, os 50 centavos virou ali R$ 25, né? Era mod 50. Então, mandamos bem demais. E é isso. Teve outros acertos, erros, enfim. Mas a odd boa mesmo, em mod alta, que é o que realmente importa, foi essa daí e a gente acertou, felizmente, né? Vamos ver se hoje a gente acerta. Hoje com muitas oportunidades. Tá bom? Então já vamos lá. Sem mais. ah, Como é que eu posso falar? Até alguma palavra? Sem mais. Não é enrolação. Prolongação, vai. Enfim, linhas de resultado. Um critério de odd 2. Separei 3 times, tá? Separei aqui o Leicester contra o Ipswich Town. As duas equipes já rebaixadas, o Leicester joga em casa. O Leicester, no geral, é um time melhor. Tá? Fez uma campanha ruim, mas tem jogadores interessantes. O Vardy, eu acredito que esse seja o último jogo do Vardy jogando em casa com a camisa do Leicester. Eu acho que a gente não tá percebendo, mas é a despedida do maior ídolo da história do Leicester, no meu ponto de vista. Então é um jogo muito especial pro Leicester e pro Vardy também, né? O Guarani vencido o Ameliano, um time que é melhor e joga em casa. Tudo bem que no futebol paraguaio a maioria dos jogos são no mesmo estádio, muitas vezes são no mesmo estádio que é aquele do Libertad, né, que o Olímpia também joga lá, enfim, uh, que é o estádio principal do futebol paraguaio, o Defensores del Chaco, né? E o São José venceu do São Luís, Série D, isso daí, o São José joga em gramado sintético, isso faz muita diferença, tá? Eu acabei talvez forçando um pouquinho, porque é uma liga muito fraca, né, a Série D. Só que dos jogos do dia em critério de odd 2 foi a que eu consegui selecionar. Isso daí deu uma odd 10. Lembrando, eu tenho o critério mínimo de 3 coisas, né, para montar a múltipla. Se eu não conseguir montar essa múltipla, eu acumulo as linhas que eu gostei e deixo pro final, que é o que eu fiz. A gente pegou misturando NBA e futebol, linhas que eu não usei nos critérios e daqui a pouco a gente chega lá. E aí a variação aqui é o menos 1,5 do Leicester, do Guarani e do São José. Isso daí deu uma odd 80 mais ou menos. Então essas equipes vencerem por 2 gols de diferença. Opa, interromperam meu próprio vídeo. Sim, mas para uma recomendação, sabe a faixinha do Neymar? Aquela que ele ficou marcado, título nas Olimpíadas, título no Barcelona, naquela Champions marcante de 2015, 100% Jesus. Deixei o link aqui embaixo para caso alguém queira, né? Vamos voltar aí pro vídeo, tá bom? Lembrando, eu vou muito pela odd, tá? Lógico, é muito mais fácil eu pegar aqui uma vitória, sei lá, o Bolívar, para mim é o grande favorito do dia. Bolívar joga em casa no futebol boliviano. Deve passar o trator. Só que é uma odd 1,14, entende? Então tem pouca coisa que você aproveite desse jogo. Então eu tenho que mesclar o que eu acho bom com a odd, né? Não tem como. Aí aqui, marcadores de gol, separei muitos, tá? São 10, eu acho. Deixa eu ver aqui. 10 marcadores de gols, tá? Deixa eu explicar cada um deles. Yuri Alberto contra o Santos, lei do ex. No Paulistão ele fez 2 e é um Santos que toma gol todo jogo. Alan Patrick, o Inter tá sem o Valencia e sem o Borré.
e o Alan Patrick jogando no Beira-Rio, cara, vai ter pênalti pro Inter. Vai ter, sempre tem. O Alan Patrick vai bater. E aí ele vai fazer gol. Eu tô achando. Eu já consigo enxergar um pênalti pro Inter e o gol do Alan Patrick. Eu já consigo enxergar. Todo jogo tem isso. Caio Dantas, centroavante do Atlético Goianiense, é um cara que é a cara da Série B, mete muito gol, independente do clube, seja Sampaio Corrêa, seja Guarani, agora no Atlético Goianiense, sempre mete muito gol. O Vard, nessa reta final dele com a camisa do Leicester, enfrenta um time fraco, que é o Ipswich Town. Os dois são fracos, só que o Leicester joga em casa e tem esse fator do Vard estar se despedindo. Sorloth, último jogo em casa, o Sorloth fez 4 gols. Fora de casa, o Atlético perdeu o último jogo pro Osasuna, né? 2-0. Mas em casa, o Sorloth no último jogo fez 4 gols, sendo 3 em questão de 5 minutos. Então, 7 minutos eu acho, aliás, né? O Betis é um time bom, só que tá com a cabeça também na final da Conference League. Tá? Então, o Sorloth. O Borja Iglesias, essa reta final de temporada dele pelo Celta foi muito boa. Um tempo atrás ele meteu, acho que um hat-trick no Barcelona, né? Enfim. E perdeu o jogo, eu acho, né? Se alguém fazer hat-trick no Barcelona, já era. O Barcelona vence. Essa temporada mostrou isso daí, né? O Mbappé que o diga. O Lautaro Martinez na Lazio é um jogo importantíssimo na luta pelo título. Jogando em casa, o Lautaro é o rosto desse time da Inter. Ou ele ou o Thuram, eu fui no Lautaro. O Weghorst contra o Twente, ele não é titular absoluto, né? Às vezes é ele, às vezes é o Brobbey. O Ajax na briga pelo título tem que vencer. E o Weghorst, pagando a de 2, eu gostei. Um centroavante boa, bola aérea. O Ajax é melhor que o Twente. O Di Iorio contra o Aspato, centroavante, aquele mesmo ex-Atlético Paranaense. Eu acho que a Universidade de Chile não só ganha, como goleia. É um time que faz, desde a temporada passada, vive um momento muito bom, né? Tem o Di Iorio, o Léo Fernandes no ataque também. São caras que vêm jogando muito bem com a camisa da Universidade de Chile. Tá? Peguei um golzinho dele. E o Felipe Caicedo, ele ainda não é titular absoluto no Barcelona de Guayaquil, mas é disparado o principal nome desse time. O cara jogou na Lazio, se eu não me engano, chegou a jogar na Inter de Milão, mas jogou na Lazio. Tá aí no Barcelona. Beleza, e o Barcelona vai enfrentar o Emelec, duas das equipes mais tradicionais do futebol equatoriano. Só que o Emelec já faz um tempinho que não é uma equipe tão competitiva. E o Barcelona, Corinthians que o diga, viu um momento até que bom, né? O técnico, o segundo Castilho, é um técnico bom, consegue montar um sistema defensivo bacana, né? Então eu fui com ele. Talvez ele não seja titular. Se ele não for, a linha só vai anular. Se ele jogar, eu acho uma boa linha. Isso daí deu uma odd de 4.700 mais ou menos. E aí os caras que eu selecionei para fazer 2 gols, eu selecionei esses caras aqui, ó. O Vardy, em mod 5,50, que nem eu falei, reta final de passagem pelo Leicester. Borja Iglesias vive um momento espetacular. Joga em casa, o Celta é melhor que o Raio. E o Di Iorio, que nem eu falei, eu acho que a Universidade de Chile vai golear. Di Iorio é o centroavante. 2 golzinhos para ele também. Isso daí deu uma odd de 200. A de ontem, cara, que eu peguei 2 gols do Pedro Raul, 2 gols do Verratti e 2 gols do Sesco. O Sesco começou no banco. O Pedro Raul não fez 2 gols. O Verratti fez, né? E nenhum foi de cabeça. Só o Verratti ali era uma odd de 9. Então se o Pedro Raul fizesse 2, e eu iria de novo. É só olhar o momento do esporte e a importância do Pedro Raul para o Ceará. Então, assim, não bateu, mas eu faria essa aposta 1 milhão de vezes nesse meu critério. Então, independente do resultado, eu tenho que ter a consciência que a aposta é boa. Aqui eu tenho consciência, tá? Marcadores de gols, eu acho que o único critérios para a gente ficar com o pé atrás dos marcadores de gols, tá? O Yuri Alberto divide protagonismo com o Depay. O Alan Patrick não é centroavante. Caio Dantas não joga o jogo todo, né? Mas tem isso de substituição. Então, se sair ele entrar o Sandro Lima, que um tempo atrás fez gol também, eu peguei gol do Caio Dantas, acho que na estreia da Série B, entrou o Sandro Lima contra o Atlético e fez gol. Essa linha bateria do mesmo jeito. O Vardy eu iria 1000 vezes. Sorloth é a mesma coisa. Borja Iglesias é a mesma coisa. O Lautaro é pela importância do jogo. O Weghorst pela importância do jogo. O Di Iorio contra uma equipe fraca. O Caicedo é questão de minutagem. Então, que talvez não seja titular absoluto ainda. Mas são linhas boas. Independente de bater ou não, eu tenho consciência que as linhas são boas. Então, eu tô tranquilo nesse quesito. Tá bom? Aí linhas de 1.5, apenas uma coisa. Selecionei muitas linhas também. Peguei aqui um gol do Juventude contra o Fluminense. Juventude jogando em casa é sempre muito forte. Acabou de demitir o Fábio Matias, é verdade, né? Depois de tomar aquele vareio do Fortaleza. Mas enfrenta um Fluminense que o Renato já tá começando a ser questionado. E o Juventude joga em casa. Tem que fazer o seu resultado. Bragantino e Palmeiras, um gol do Bragantino.
Cara, o Palmeiras é forte? É. Só que o Bragantino jogando em casa ainda, pô, faz gol quase todo jogo, faz uma campanha muito boa no Brasileirão. Um gol do Criciúma, é um jogo muito equilibrado e eu acho o time do Criciúma melhor que o do CRB. Uma falta do Danilo, o Danilo é volante do Nottingham Forest, tá ali exposto a fazer falta. Um desarme do Guendouzi, o cara é segundo volante, um dos principais jogadores da Lazio. Um chute do Brenner, cara, o Brenner é atacante. Um atacante pagava de 1,50. O Brenner é aquele aí em São Paulo que tá na Udinese. Independente de ser contra a Juventus, cara, só do cara ser atacante e pagar 1,50 eu acho uma linha ótima. Ele não é titular absoluto, tem que ver se vai jogar ou não. Mas se jogar, eu iria nessa linha 1 milhão de vezes. E um gol do Anderlecht contra o Clube Bruges. Duas equipes muito fortes no futebol belga, só que o Anderlecht joga em casa. Pagar 1,50 jogando em casa eu achei uma maravilha. Zé deu uma odd 20, tá? A variação deu uma odd 3.500, 6.500, né? 6.500 mais ou menos, que é essa daqui. Dois gols do Juventude, dois gols do Bragantino, dois gols do Criciúma, duas faltas do Danilo, dois desarmes do Guendouzi, dois chutes do Brenner, dois gols do Anderlecht. Uma odd de 6.500 mais ou menos. Tá? Então assim, é difícil? É. Sem dúvidas, é difícil. Só que não é impossível e eu tenho consciência que todas as minhas aí foram bem analisadas. Se vai bater ou não, eu não sei, mas estão bem analisadas. Aqui eu cometi um equívoco, eu fui direto em resultados de linha de odd 1.25, né, de 1,25 a 1,49. Então, as de odd 1,50 tá mais para cima, né? Mas aqui é as de 1,25. O jogo do Everton já começou e eu tô na vitória do Everton, né? Com 10 minutos de jogo já tá 1-0 Everton. E assim, é muito parecido com o Leicester, essa minha análise. A questão é que o Leicester paga muito mais, né? O Leicester é a questão da despedida do Vardy. O Everton é a despedida do Goodson Park, né? Então vai trocar de estádio. E essa parte anímica sempre pesa. Então eu peguei a vitória do Everton. Por mais que dias atrás, semanas atrás, o Everton tinha empatado com o Ipswich Town. Então, por futebol, não é tão confiável, né? Mas esse fator anímico me fez ir no Everton. Tá dando certo até agora. Quando você assistir esse vídeo, provavelmente já vai ter terminado esse jogo. E aí você já vai saber se bateu ou não, né? Mas aí você pode ignorar essa do Everton, tá bom? O Ajax venceu do Twente, né? Briga pelo título. O AZ é bem mais time que o Almer City. Universidade de Chile eu acho que vai atropelar o Ashpato. O Melgar em casa contra o Atlético Grau. Eu torço pro Grêmio. Só o Grêmio mesmo pra conseguir empatar com esse timeco. E ainda tomou bola na trave. O Melgar em casa eu acho que vence, tá? O Grau não é horrível no cenário paraguaio. É uma equipe de patamar mediano. O Melgar é uma das potências do futebol peruano. Tem que vencer. Isso daí deu uma odd 5 mais ou menos. E a variação, que é o menos 1,5 dessas equipes, deu uma odd 30. Então menos 1,5 do Everton, do Ajax, do AZ, Universidade de Chile e Melgar. Odd 30. Menos 1,5 é vencer por 2 gols. Tá? Aí a próxima. Próxima é critério de uma única coisa, pagando ao menos 1,25. Então é um chute do David Washington e é centroavante. Se jogar é uma boa. Um desarme do Ducuré já bateu. Cara, eu mandei bem demais, tá? É que nem eu falei. Minhas análises eu tenho consciência que são todas boas, cara. Eu analiso a característica do jogador, contexto do jogo, a odd. Se vai bater ou não, eu não controlo isso. O fato é, eu tenho consciência que todas as vezes que eu monto aqui são bem analisadas e são boas. Então assim, com 13 minutos de jogo, a vitória do Everton tá encaminhada, o desarme do Ducuré já bateu. O resto a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Tá? Peguei um desarme do Susek também, primeiro volante de marcação do West Ham. Do Winks, segundo volante de combate também, do Leicester, ex-Tottenham, né? Um do Fratesi. O Fratesi é um cara que tem uma estrela absurda na Inter, né? Sempre vem fazendo gols importantes. Ele, na teoria, é reserva desse time. Mas pode jogar, se jogar é uma boa. É um cara de uma intensidade muito, muito alta. Mandragora, eu fiquei impressionado no jogo passado. O Mandragora que é ex-Udinese. O jogo passado, acho que ele deu 4 ou 5 finalizações, cara. Para um volante, isso é bizarro, é muita coisa. Aqui eu peguei desarme, tá bom? Enfim, ó, de 1,33, né? E um gol do Como. O Como vive um momento espetacular. O Fábregas, o técnico, né? Aquele meio-campista Fábregas mesmo. É o técnico do Como. Tá sendo especulado no Leverkusen, né? E o Verona é uma equipe fraca. Então, o gol do Como é uma boa. Pagando 6,50 essa odd, mais ou menos. Aí a variação é uma odd 400, mais ou menos, tá bom? É dois chutes David Washington, dois desarmes do Ducuré. Um já foi, né? Vamos ver como é que vai ser. Lembrando que tem desarme, então se entrar algum outro jogador no lugar do Ducuré e ele desarmar, essa linha vem pra gente também, tá bom? Dois desarmes do Sulsec, dois desarmes do Winks, dois desarmes do Fratesi, dois desarmes do Mandragora e dois gols do Como. Mod 400 mais ou menos.
O que já começou, né? A vitória do Everton, o desarme do Doucouré, você pode ignorar. Eu queria pegar o gol do Beto, inclusive. Eu não sei de quem foi o gol nesse jogo, mas eu queria pegar o gol do Beto. Não sei se foi ele que fez gol. Mas pagava menos de odd 2, por isso que eu não usei. Aí, linha de resultados em critério de odd 1.5 agora, que eu tinha pulado aí em 1,25 primeiro, né? De 1.5 eu separei 4 equipes. Celta de Vigo contra o Raio. O Borja Iglesias vive um bom momento, o Celta é melhor e o Celta joga em casa. Vitória do Osasuna contra o Espanhol. O Osasuna é um excelente mandante. Rodada passada venceu o Atlético de Madrid. Quem venceu o Atlético de Madrid pode vencer do Espanhol. Barcelona de Guayaquil contra o Emelec. O Emelec é uma equipe tradicional, só que o momento é ruim. O Barcelona é melhor e joga em casa. E o Nacional vencer do Defensor. Eu fico com o pé atrás do Nacional poupar, pensando na Libertadores. Só que, se poupar, quem são os reservas? Vargas, Otero. Então, assim, os reservas são até melhores que os titulares nesse time do Nacional. E o Defensor não vive lá a grande fase. Então, o Nacional jogando em casa eu acho uma boa. A mod 10 e o menos 1,5 para essas equipes é o mod 80. Então, menos 1,5 do Celta, do Osasuna, o Barcelona e o Nacional. Tá bom? Tá aí odd 80. Aí a próxima é uma odd 1.200. É uma odd dos empates. Eu separei 6 empates. Meu critério de empate é pelo menos odd 3, tá bom? Selecionei aqui Paysandu e Goiás. Eu acho um jogo muito equilibrado. Esse time do Goiás, na minha visão, é um pouquinho melhor. Só que é visitante. West Ham e Nottingham Forest. O Nottingham Forest, na minha visão, é um pouquinho melhor. Mas é visitante. E tem um padrão de ter uma boa defesa. Então deve ter poucos gols. Arsenal e Newcastle. O momento do Arsenal é ruim. Depois da eliminação pro PSG, o time parou de jogar. E o Newcastle não tem mais o que fazer aí. Já ganhou a Copa da Liga Inglesa, né? Então já fez o que tinha que fazer na temporada. Jogar contra o Arsenal fora é sempre muito difícil. Esse é um jogo que, inclusive, eu já vou adiantar. Eu peguei o 0-0 desse jogo. Porque o Arsenal não faz mais nada na temporada. O Newcastle já fez o que tinha que fazer também. Acho que esse é um jogo que quem comprar o ingresso para assistir vai se decepcionar com a partida. É o que eu acho que vai acontecer. Um empate em Fiorentina e Bolonha, duas excelentes equipes. Acaba que a Fiorentina foi eliminado pelo Betis, mas é uma equipe muito boa. E o Bolonha foi campeão da Copa Itália. Então, duas equipes que fizeram temporadas boas. O Bolonha transformou em título, a Fiorentina não, né? Mas duas equipes que são bem interessantes, por sinal. Elencos bons. O elenco da Fiorentina é até melhor, tá? Só que é um time do Bolonha que encaixou nessa temporada. Mesmo depois de saída do Zirkzee, do Thiago Motta, enfim. Lecce e Torino. Na odd de 1,50 eu ia pegar um gol do Torino. Eu mudei de ideia e tirei porque o Torino é uma equipe muito defensiva. Tá? Então esse daqui é um jogo que eu acho que é 0-0 também. O Lecce é uma equipe horrível, o Torino é melhor, só que a Torino... a Torino, eu acho que é a Torino. É uma equipe muito defensiva, então eu peguei o empate. E Deportivo Pasto e Once Caldas, eu quase peguei o gol do Once Caldas também, no critério de odd 1,50. Só que eu tirei também por ser um jogo com tendência de poucos gols. Futebol colombiano em si. Tem algumas equipes que são a exceção, tipo a Júnior Barranquilla, o Atlético Nacional, que são equipes com volume de jogo bem alto. O América de Cali. Só que com exceção a eles, são equipes que, em maioria, são muito mais defensivas, né? Então eu tô no empate aí também. O Once Caldas, na minha visão, é melhor, só que é visitante. Esse daí é uma odd 1.200. Aí eu separei 3 linhas de 0-0, que deu uma odd 800, mais ou menos. Que é Paysandu e Goiás, Lecce e Torino, pra mim as duas melhores, pra 0-0. Lecce e Torino, pra mim é a melhor. E Arsenal e Newcastle, pegar 0-0 em Premier League tem que ser corajoso. Tá? Só que nem eu falei, as duas equipes não tipo assim, não tem o que fazer aqui. As duas defesas são boas, principalmente a do Arsenal tem um padrão de ter um sistema defensivo bom. Então assim, não, é um jogo que tanto faz, né? Então, peguei um 0-0 em Premier League, sim. Depois eu uma de 500 mais ou menos, que é a variação das linhas que eu mais gostei. Foi aqui ontem bateu, vamos ver se hoje vai bater. Eu peguei 3 chutes do David Washington. Lembrando, se ele der 2, sair e entrar o Tiquinho Soares, se o Tiquinho finalizar, essa linha bateu também. Então esse é um dos fatores para eu selecionar essa linha também. Sulsec, volante de marcação. Harry Winks, segundo volante de combate também. Mandragora, também. A Fiorentina joga com 3 zagueiros, pelo menos recentemente foi isso. E o Mandragora tinha liberdade para chegar à frente. Mas é volante. Né? E é um cara de combate, é um cara com muita moral. Porque no último jogo, como eu falei, eu acho que ele deu 5 chutes, cara. Isso é bizarro para um volante. Tá? Então ele deu uma odd 500, mais ou menos. Aí a próxima, agora já é NBA. Então o critério de assistências, pagando ao menos 1,50,
São essas daqui: 3 assistências do Caruso, 3 do Gordon, 3 do Christian Brown. O Caruso vem sendo importantíssimo nesses playoffs pro Oklahoma, é a dose de experiência desse time. O Aaron Gordon vem sendo decisivo nos playoffs, vem jogando muito bem. E o Christian Brown faz uma temporada que ele supriu muito bem essa saída do Quintanil Campbell Pope, virou protagonista nesse time. É importante também uma linha baixa de assistências. Aí a variação é 5 de cada um, é o mod 91. Depois é a linha de rebotes em odd 1 e 25. Tá? Então 3 rebotes do Westbrook, e aí 5 do Christian Brown, 5 do Gordon, 5 do Shea. É de odd 1 e 25? Não, é de odd 1 e 50 isso daqui. Essa odd 3,40 ficou bem baixa, mas é de odd 1,50 isso daqui, tá? Então 3 do Westbrook, que é um cara que vindo do banco é importantíssimo pela intensidade. Christian Brown e Gordon são caras importantes para esse time. Rebotes, principalmente o Gordon, tá? E o Shea, cara, o Oklahoma vai jogar em casa. O Shea é o principal jogador do time. Ele tem que pegar no mínimo 5 rebotes. É uma odd 3,40. E a variação, 5 do Westbrook, 7 do Shea, 7 do Gordon, 7 do Christian Brown. Odd 31. Quem quiser, pode tirar a linha do Christian Brown. É a principal que eu tiraria, talvez. Do Gordon, do Shea. Principalmente o Gordon e o Shea eu não tiraria nunca. E a junção das linhas que eu não tinha usado e que eu tinha gostado também é essa daqui, ó. Já estamos chegando na reta final aqui. É o mod 40. Então aqui nesse Oklahoma e Denver, separei 10 pontos do Caruso. Né? Isso daí é no critério de odd 1,25. Não, de odd 2. Odd 2. 10 pontos Caruso. Aí no critério de 1,25. 10 do Gordon e 10 do Christian Brown. Do Caruso, como eu falei, importante vindo do banco. O Gordon e o Christian Brown, titulares importantes desse time. 3 assistências do Westbrook, vindo do banco, ele é importantíssimo nessa criação. Isso daí é de odd, acho que 1,25 do Westbrook. 3 rebotes do Caruso é de odd 1,50, que nem eu falei, importantíssimo vindo do banco. E de odd 1,50 também é uma bola tripla do Aaron Wiggins e uma do Cason Wallace. Para mim, a principal aqui é o Cason Wallace. Tá? É um cara que tem mais moral que o Wiggins nessa rotação, importante vindo do banco. E o Wiggins também, quando ele entra, ele chuta. Né, de 3 principalmente. Então gostei dessa linha, isso daí é mod 19. Aí juntou aqui com o chute do Ward Pros. Era na linha que eu peguei uma falta do Danilo. Essa linha do Ward Pros eu ia usar também. Então eu tirei ela e deixei ela pra cá. E na linha que eu peguei o Mandragora de desarme, aqui é a linha de chute do Fagioli. Fagioli, se jogar, é esse meia mais avançado que chega à frente. Ele vai chutar. Se ele jogar, ele vai chutar. Fagioli é aquele mesmo ex-Juventus. Odd 1,36. Por sinal, essa Fiorentina juntou muitos jogadores interessantes. Tem o Fagioli, tem o Zaniolo, o Gozens, o Pablo Mari. Então, juntou um elenco muito interessante. Cara, esse elenco da Fiorentina é muito bom. Tá? O time em si pode ter muitos jogadores medianos, é verdade. Tanto é que o craque do time, eu olho e falo, Moiskin, tá? O centroavante, ex-Juventus, né? Ou o Gudmundsson, que veio do Genoa, é muito bom jogador. Então, assim, é um time que é muito equilibrado. Pode não ter um grande craque, mas é um elenco muito forte da Fiorentina. Esse time da Fiorentina, se manter essa base, talvez contratar um ou outro jogador acima da média, temporada que vem eu acho que pode surpreender muita gente. Tá? Esse time da Fiorentina é muito interessante. Um chute do Fagioli. Isso daí deu mod 40. E a variação deu mod 1300 mais ou menos. Que é essa daqui, ó. 2 chutes do Ward Pros, 2 chutes Fagioli, aí 15 pontos Caruso, 15 do Gordon, 15 do Christian Brown, 5 assistências do Westbrook, 5 rebotes do Caruso e 2 bolas triplas do Wiggins e do Cason Wallace. Só isso daqui é quase mod 200, né? 161. Isso daí é mod 1300 mais ou menos. E com isso a gente fecha todas as apostas para hoje. Beleza? E é isso. Vamos aí para a reta final do vídeo. Tá aí então, todas as linhas para esse domingão. Cara, eu já vou adiantar aqui. Você tem que estar inscrito com o sininho ativado, cara. Muitos desses jogos, logo depois do vídeo, já vai ter começado. Então, você inscrito com o sininho ativado, você já pega as apostas logo depois que eu posto aqui o vídeo. Então, assim, que nem eu falei do Everton, acaba que mesmo você assistindo logo quando sair, você não teria como pegar. Mas, tipo, a linha do Weghorst no jogo do Ajax, esse jogo é 9h30. Esse vídeo saiu o quê? 1 hora antes. Então, você é inscrito, você conseguiria pegar. Então, se você assistir um pouquinho mais tarde, não tem mais como. Então, já se inscreve e ativa o sininho. Beleza? Valeu e falou!